Vamos começar a nossa aula de hoje, que vai apresentar a nossa linguagem algorítmica, né, que é o Portugal Studio da Univale. Bem, na aula passada nós falamos sobre linguagem de programação, falamos sobre paradigma de linguagem de programação, sobre níveis de linguagens, né? Apresentamos várias linguagens que se enquadram dentro dessas características, e agora a gente vai chegar na hora de trabalhar com a nossa primeira linguagem, que é a linguagem algorítmica Portugal Studio. Então, no nosso sumário, nós vamos definir uma linguagem de programação, apresentar o Portugal Studio, né, e alguns algoritmos simples usando Portugal Studio. E nesse momento também nós vamos, na apresentação do Portugal Studio, apresentar os 3 principais comandos que vão nos permitir desenvolver, resolver alguns primeiros algoritmos que serão propostos aqui. Vocês vão conhecer uma instrução para a entrada de dados, né, que é a instrução leia, vão conhecer a instrução escreva, que é para apresentar os resultados, e vão conhecer também a instrução de atribuição, que permite que você dê valor, né, às variáveis, coloque coisas naquela memória que armazena os dados que serão tratados pelo programa. Bem, então, como nós apresentamos, este é o site do Portugal Studio. Você pode ver aqui, ó, light.acad.univale.br/Portugal. Né? Se você colocar Portugal Studio, por exemplo, no Google, você vai chegar lá e vai apresentar essa tela aqui para você. Ó, então é bem simples, veja, 340 e tantas mil pessoas aqui no momento que eu peguei essa imagem da tela, já fizeram download. É só apertar aqui download e vai aparecer aí as opções para você fazer o download. Você também tem alguns recursos aqui para professores, etc. e tal. Então, bem simples, bem tranquilo, tá certo? Você pode baixar o Portugal Studio e instalar no seu computador para a gente poder avançar com o nosso curso. Bem, então esta aqui, nós vamos detalhar mais, é a cara, vamos dizer assim, de entrada do Portugal Studio, certo? Nós temos aqui, do lado esquerdo aqui, algumas opções. Se você quer começar um programa novo, né, um algoritmo novo, se você quer abrir alguma coisa que já existe, quer pedir ajuda ou quer falar de plugins, que a gente trata depois, mais tarde, explica com mais detalhes. E aqui do lado direito você tem vários exemplos por categoria, né? Então, por exemplo, na categoria entrada e saída, que a gente vai mostrar, são 3 exemplos que vão aparecer aqui, simples, de algoritmos, de programinhas aqui no Portugal Studio para fazer entrada e saída, com operações aritméticas, né, algoritmos sequenciais, etc., que a gente vai detalhando na medida que o nosso curso for andando, certo? Então essa é a cara aqui de apresentação do nosso Portugal Studio. Bem, nesse momento quero chamar a sua atenção para que você entenda, que capte a estrutura geral de um programa dentro do Portugal Studio, né, de um algoritmo. Então ele começa com a palavra programa. Veja, isso aqui é interessante, que é parecido, é uma mistura de Pascal com C, né, e PHP, que os idealizadores montaram aqui. Eles falam só em C e PHP, o pessoal do Portugal Studio, mas eu digo que, ó, programa, todo programa em Pascal começa com a palavra program, né, programa. Então aqui é o seguinte, ó, você tem uma chave, abre chaves e fecha a chave aqui embaixo, ó, que mostra onde começa e onde termina esse programa, esse algoritmo. E a função principal pela qual começa a execução do programa, que é a função início. Funcão, né, início sem acento e tal, abre e fecha parênteses aqui, porque você pode, depois vamos explicar a ideia de parâmetro. Então aqui você tem, a primeiro momento, a definição de variáveis, onde você vai declarar as variáveis que você vai usar, nós vamos explicar isso com mais calma, e a sequência de comandos que compõem o seu programa ou o seu algoritmo. De 1 a N, eles serão executados nessa sequência aqui. Veja que a função começa aqui e termina aqui nessa chave aqui. Então é essa estrutura que nós vamos usar para escrever algoritmos na Portugal Studio, né, na nossa linguagem algorítmica. Chamo sua atenção para o primeiro exemplo aqui. Lembra que nós fizemos um algoritmo para ler 2 números pelo teclado e calcular a soma, né? Até nós decompomos em operações básicas do hardware do nosso computador, né? Então aqui nós temos um programinha que faz exatamente aquilo, se eu não me engano, na seção 1.52 do nosso livro. Então aqui, ó, programa, abre chaves, fecha chaves, então está aqui a função início, é onde ela começa, onde ela termina, e a declaração de variáveis. Então, no caso aqui, nós vamos usar 3 variáveis inteiras, né? Então, isso aqui é interessante, nós vamos trabalhar melhor essa questão de tipo de dado, né? Um inteiro é o quê?
um inteiro normalmente em termos de linguagem de programação é um número que varia de menos 32.768 até mais 32.767. Então qualquer número nesse intervalo pode ser acomodado dentro de uma variável do tipo inteiro. Normalmente para um inteiro se utiliza 2 bytes, por isso esse intervalo aí, né? 2 palavras, vamos dizer, mínima de 1 byte aí para poder utilizar. Então no caso nós declaramos x, que é uma posição na memória do nosso computador, que vai ser referenciada por x e que pode guardar um número inteiro, né? Qualquer número de menos 32.768 até mais 32.767. Y da mesma forma e soma, que é a soma desses 2 números. Então nós vamos ter aqui uma instrução básica de entrada de dados, leia, né? Tá certo? Leia x, bem simplesinho, sem comentário nenhum. Então pede para você digitar pelo teclado um valor para guardar na variável x. Da mesma forma, leia y, então digita alguma coisa para guardar na variável y. Vamos ter uma atribuição, ó, soma é igual a x mais y. Então isso aqui é uma operação de atribuição que cria um endereço na memória que na verdade a criação foi feita aqui na declaração, né, no inteiro. Quando eu digo soma igual a x mais y, o valor que você digitar para x, por exemplo, 3, o valor que você digitar para y, 5, 3 mais 5, 8, então soma recebe o valor 8. E aqui uma instrução última que vai apresentar o resultado, né? Então de nada tem sentido fazer um programa que eu não tenho ele apresentando o resultado para mim. Então escreva soma aqui, que vai dizer o resultado que vai valer 8 nesse momento. Fechou e tal. Então aqui está a estrutura básica do nosso algoritmo aqui, certo? Agora nós vamos apresentar um pequeno vídeo aqui com detalhes. Bem, pessoal, então nós queremos agora fazer um registro da interface do Portugal Studio, né? Então nós temos aqui 2 exemplos que já vêm disponíveis no próprio ambiente, né? O primeiro exemplo é o Olá Mundo, da parte de entrada e saída de dados, né? Algoritmo simples, né? Então o primeiro deles aqui, por exemplo, o Olá Mundo, né? Então você tem aquele esqueleto padrão que nós já mostramos anteriormente, né? Então todo algoritmo começa com a palavra programa, né? Você tem aqui o abre e o fecha chaves, né, que é da estrutura principal, e a função principal, função início aqui. Nesse exemplo é aquele tradicional exemplo que quem está aprendendo a programar tem do Olá Mundo, né? Então você tem aqui o comando escreva, né? Abre parênteses, fecha parênteses, e aqui uma expressão constante, entre aspas, Olá Mundo, e um contrabarra N que vai mandar dar um salto. Essa execução pode ser feita totalmente com essa setinha para a direita aqui, ó, do lado esquerdo. Então você clica aqui, automaticamente sai na área de console, essa é a área de execução, né? Olá Mundo, e dizendo o tempo que levou para executar, certo? Ou você pode executar passo a passo, ó. Você clica aqui, ele vai para a primeira instrução da função início. Escreva Olá Mundo. Então ele não está executado ainda. Então se você apertar aqui no sapatinho, ele vai executar, produz o resultado aqui, ó, e acabou, porque isso aqui é um exemplo simples, certo? Então basicamente você tem esse formato aí de você executar um algoritmo que você tem. Um outro exemplo que tem disponível aqui é um pouquinho maior, né? Pede para digitar um número, lê esse número pelo teclado e escreve uma mensagem aqui. Então você pode executar passo a passo, ó. Declara uma variável do tipo inteiro, então inteiro número, né? Ela já vem ser definida aqui do lado direito, ó. Você pode observar aqui na tela, né? Se eu mando executar aqui, veio para a primeira instrução, escreva, digite tudo. Veja que a área de execução aqui embaixo, no console aqui, não tem nada. Vou mandar executar. Então ó, digite um número, ó, tá certo? E aí ele vai pedir para fazer a leitura do número. Então eu vou clicar no sapatinho, essa próxima instrução ele já começa a piscar aqui o cursor. Quero digitar o número 5. Então eu dou um enter aqui e veja que 5 vai ficar guardado aqui na variável número, né? Então essa variável aqui, ela vai... sim, para a questão de inspecionamento é puxar para cá, ó. Então essa variável número aqui, ela vem para essa área aqui de inspeção, certo? E ela pode ter o seu conteúdo aqui, ó, tá certo? Então nós vamos mandar agora executar essa próxima linha. Então ela vai mostrar aqui, ó, o número digitado foi 5, então conforme essa saída aqui de baixo, certo? Então você tem aqui, você pode fechar, né, esses programas aqui, volta para a tela principal, né? Ó, quero abrir um terceiro aqui, ó.
seu nome, então vamos pedir para abrir, ele vai abrir aqui na área aqui, ó. Então cadeia é uma variável do tipo string, né, um conjunto de caracteres, tá certo? Escreva, digite seu nome e a instrução leia nome, a variável nome. Vou puxar aqui a variável cadeia aqui para baixo, né, para a gente poder fazer o acompanhamento e inspeção dela. Então, ó, vai executar a declaração dela, certo? Está declarada, né? Automaticamente aqui agora vamos digitar seu nome, uma expressão que na tela que vai sair aqui na área de console, ó, tá certo? Digite seu nome, né? E agora a instrução de leitura que vai dar um valor a essa variável do tipo cadeia chamada nome. Então eu vou digitar aqui, ó, tá pedindo para digitar aqui, então Maria Silva, por exemplo, dê um enter aqui, certo? Então veja que aqui do lado direito, ó, já apareceu aqui Maria Silva associada com conteúdo da variável nome na memória, como se fosse sua área de memória aqui, certo? Então executou, terminou esse programinha aqui. Ou eu podia mandar executar todo, ó, aperto aqui, ele já executa sem ser no passo a passo, já pede o nome, ó, José Silva, dê um enter aqui e tal, então ele já executou, escreveu o tempo de execução aqui, terminou o programinha, certo? Então essa é a nossa primeira interação com o ambiente do Portugal Studio, para a gente ter uma ideia do que pode fazer e do potencial que temos com esse ambiente, certo? Ok?